todos. Vamos iniciar aqui um novo guia de como utilizar o command line, né? Só o netlist para fazer simulações. Então, o que é que vai ser feito aqui? A gente, primeiro, lista aqui os diretórios, né? Ó, eu entro em projeto, inicialmente a gente está aqui, onde foi instalado e project é onde estão todos os projetos de circuitos integrados. Então, eu vou entrar dentro de projetos. Dentro de projetos, a gente tem o que? A gente tem todos os circuitos que foram criados para teste. No meu incluído, mas eu vou criar aqui, make dir, criar um diretório para um novo circuito para ser simulado. Então, eu crio aqui a definição, criei a definição. Já está aqui criado. E o que é que eu faço? Eu vou copiar um makefile que tem um makefile genérico, ele formata, né, as subpastas do projeto do fluxo de projeto de circuitos integrados. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui, copiar isso, né? De circuito 01, o makefile dele. E vou colocar esse makefile no. Agora, se eu entrar no circuito 2 e entro na pasta, aqui o makefile. Eu copiei. CP é copy, né? Eu copio de onde ele está, pasta, arquivo, para essa pasta aqui. E agora eu faço o quê? Eu faço só make dentro da pasta. Então, tem umas diretivazinhas, ele cria aqui as subpastas, né? A pasta do Xcam, do Magic, do layout versus sistemático, do GDS, né? E alguns macros, né? Então aqui ele já cria, eu já cria alguns links, né? Para o Xcam funcionar lá e pronto. Ele já está todo formatado. E a gente vai trabalhar dentro da netlist. Dentro da netlist, nós temos aqui já o nosso circuito. Não temos nada. E a partir daqui é que nós vamos criar o nosso código SPICE. Então já criei aqui, né? Então já criei aqui os arquivos. Já está aqui criado. Você pode ver aqui do lado, aqui, ó, aqui do lado. Então, vamos dar uma olhada como é a estrutura deles, né? Aqui eu clico duas vezes. Ah, pelo Windows, eu posso abrir por qualquer. Posso abrir pelo Notepad, mas o P ele abre pelo editor. O editor aqui. Então, a gente tem aqui o plot, né? E aqui, é só vir aqui. O Spice ele não aparece, ele não aparece, vamos dizer assim, com as entidades bem definidas. Tá? Então, só separar aqui, ó. Então, o que é que eu tenho aqui? O circuito, eu vou começar de baixo para cima. Vou começando de baixo para cima. Eu tenho aqui, ó, a definição, a
a definição aqui dos componentes, tá? Então, definição da célula do inversor. Então, tá aqui, definição do inversor. É o quê? São dois transistores, dois CMOS, um PFET, um P, um do tipo P e aqui embaixo um do tipo N. Então, aqui ele foi criado, né, um subcircuito com as ligações. Está aqui as ligações dele. E externamente, aqui é o nome dele, externamente eu tenho 4 pinos, né? Esses dois aqui, esse aqui é de alimentação e esse aqui é de alimentação. Esse aqui é o de entrada e esse aqui é o de saída. Então está aqui organizado como nos vídeos anteriores, certo? E mais acima nós temos o que? Aqui nós temos outra parte importante, né? Que é do, das fontes. Então aqui eu tenho duas fontes. Ó. Essa fonte aqui está conectada ao net mil ground e ela tem valor de 1,8 volts. E tem a entrada VIN que está conectada ao VIN, né, e ao ground. E o valor dela é zero. Aqui eu faço a instanciação do circuito, desse circuito aqui embaixo. Então, o subcircuito ele é chamado aqui. Então, aqui é o nome dele. E aqui são as 4 portas dele. Então, quando eu coloco X1, o X1 significa já que é um subcircuito aqui. Então, tá aqui. Após isso, eu tenho que fazer a chamada da biblioteca do Sky 130 e eu começo, né? Aqui já são a parte de simulação, né? Então, essa parte aqui é a parte do controle da simulação em si, que vai ser feito, salva todos os parâmetros, daí vem a parte de controle da simulação, que vai ser setado, vai ser do tipo ASCII, escala simples, daí aqui, a parte mais importante, vai ser feita uma análise DC, do tipo VIN, o pino VIN é esse aqui, que está conectado aqui. Essa fonte aqui, VIN, ela vai mudar de valor. Essa fonte aqui, VIN, ela vai mudar de valor. Então, aqui ele diz o quê? Ele diz que vai mudar de 0 para 1,8 ao passo de 0,01. Bom, então, entre 0 e 1,8 volts, ele vai variar, vai ter os passos em 0,01. E essa simulação ele vai gravar, né, ele vai escrever o dado, né, nesse arquivo aqui CSV. Então ele vai escrever nesse arquivo CSV esses dois valores aqui de leitura. Ele vai fazer a leitura da tensão do VIN e depois e a leitura da tensão do VOUT. Pronto. Além disso, ele também vai escrever também o RAW da simulação. Então, tanto posso ter o arquivo CDS como esse daqui. Então, eu vou ter para ter dois arquivos. E aqui ele sai do modo do controle da simulação, encerrando aqui a simulação. Pronto, ele está estruturado assim. Então, embaixo eu tenho o subcircuito. Aqui em cima eu tenho pontes do circuito que estão conectadas ao inversor.
Aqui o inversor. Essa aqui é a estrutura das portas, da porta, né, com os semóis. Então, aqui é o semóis. Aqui é o inversor em si. Em seguida, tem uma biblioteca. E depois o controle da simulação. Feito isso, a gente só digitar o comando de simulação. E qual é o comando de simulação? O comando de simulação que podemos utilizar aqui vai ser o quê? ngSpice menos B e menos O. Eu vou botar assim, menos B e menos O. Ele faz o quê? O B, ele não abre a interface interativa e o O, ele cria o arquivo de logon com as mensagens do sistema. Então, aqui, por exemplo, vou botar env, vou botar o mesmo nome do arquivo, log. Então, as mensagens do compilador vão ficar guardadas aqui. Pode ter isso, a tela vai ficar um pouco, a tela fica cheia se não tiver esse ponto aqui. E agora, eu digo qual é o nome do arquivo que vai ser simulado. No caso, o nome do circuito a ser simulado. Tá aqui. Então, aperta, ele vai fazer a simulação. Vai esperar um tempinho. Pronto, terminou. Então, aqui ele já indica que está livre. Não está aparecendo aqui, mas é só você dar um refresh no folder e você vê que aparecem mais arquivos. Então, esses arquivos aqui são os arquivos de simulação. Então, aqui a gente tem o RAW e tem o CSV. Pronto. Nesse ponto, a gente precisa basicamente de dois arquivos. Um para simulação, que é o SPICE, e o de visualização. De visualização é em Python. Então, eu clico aqui, então está aqui, ó. Então, eu vou precisar do Pandas e do Matplotlib, né? Matplotlib, para fazer só o plot das imagens. Então, aqui eu estou usando o quê? Eu estou usando o arquivo CSV, né? Faço a leitura do arquivo CSV e como eu sei lá a simulação, VIN e VA, nessa mesma ordem. A mesma ordem que foi colocada no arquivo do Spice, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu abrir com o editor. Pronto. Na mesma ordem que foi colocada aqui, cadê? Na mesma ordem que foi colocada aqui, vai ser a que vai aparecer lá. Então, eu venho aqui. Esse aqui, V-sweep. Sweep significa o passo, né? Então, eu estou fazendo o passo 0,01. 0,01. Atenção. Então, eu vou ter os passos, atenção de entrada e atenção de saída. E aqui, o plot em si. Então, eu tenho a definição do plot. Então, eu quero uma curva da entrada, uma curva da saída. Vou dar um nome a eles. Eu vou dar o nome do tracejado. Eu vou dizer que o eixo X é a entrada e o eixo Y é a saída. Dou o título. Vou querer a legenda dessas duas entradas aqui. Vou querer um grid, né? A imagem tem, as réguas, né? E aqui no final ele vai mostrar. Então, eu só vou fazer o comando Python, né? O Python, no caso o Python 3, no Python 3 e eu coloco somente
o nome do arquivo do plot, aquele arquivo ali. Daí eu aperto e ele vai me mostrar. Ele abriu uma janela. Pronto. Tá. Então eu defini quem é ali o V alto, é o Y, aqui o VX, esse aqui é o label, né? Daí ali eu disse que essa curva aqui vai ser a curva tracejada, essa aqui, e o título. E o grid, né? Que são essas grades aqui. Então, a escala. Pronto. Então, essa é a simulação. Mesma simulação feita com o Xcam, né? Pelo esquemático. Só que aqui, como você faz todo pelo código, você tem mais controle. Pelo Python fica, as curvas ficam mais bem, você tem maior controle, né? Então, aqui, ó, à medida que eu tenho na entrada, ó, na saída, atenção, ó, atenção na entrada é zero e ela vai aumentando. E na saída é máximo, 1.8, né? Então, o nosso sistema digital, o 0 é zero e o 1 é 1.8 volts. 1, lógico, é 1.8 volts. Ele vem, olha, na hora que a entrada começa aqui perto de 0,6, a tensão da saída começa a decair numa velocidade e chega a quase zero, ou seja, lá para 0,8 aqui, 0,8 ele está quase no meio, 0,8, 0,8. Então, ele está no meio, 0,8 de tensão de entrada é igual a 0,8 de tensão de saída. Então, o decaimento dele, quando chegar a 1 volt, né, ele já está zerado. Quando a entrada está zerada, quando a saída, quer dizer, a entrada está em um lógico, quando a entrada está em um lógico, a saída está em zero, ou seja, ele está invertendo, né? Então, quando a entrada é zero, a saída é máxima. Quando a entrada é máxima, a saída é mínima, certo? Então, isso aqui é só a variação de tensão. Variação de tensão na entrada, a variação de tensão subiu e foi para o máximo. Na hora que ele chegou no máximo, certo? Você tem entendido, tá? Então, tá aqui os arquivos, o plot bem básico e do Spice, tá? Um trabalho.